O milionário salvou a faxineira da chuva, e quando viu o anel no dedo dela, ficou sem reação. Otávio manteve o guarda-chuva firme sobre os dois, encarou a mão de Jussara por alguns segundos e sentiu que havia ali uma verdade que ninguém tinha coragem de contar. Quando ela tentou recolher a mão e disfarçar, ele se aproximou só o bastante para não deixá-la sair da proteção da chuva e disse em voz baixa: "Hoje você não vai esconder isso de mim." Jussara puxou o ar com força. Olhou para os lados como se quisesse fugir daquela conversa, mas a chuva apertava do lado de fora do guarda-chuva e a única saída era encarar o que Otávio já tinha percebido. Ela tentou baixar a mão, só que ele segurou o próprio impulso antes de fazer qualquer gesto brusco. Manteve a voz controlada e perguntou de novo, agora mais firme: "Esse anel estava com a minha mãe. Como ele foi parar com você?" Jussara demorou a responder. O cabelo preso já estava úmido, o uniforme colado pelo sereno, o rosto tenso de quem sabia que qualquer palavra mal colocada podia acabar com o pouco que ainda tinha. Então ela disse sem levantar o tom: "Eu não peguei nada, Dr. Otávio. Eu juro pela minha filha." E a forma como ela falou não soou treinada, não soou defensiva, soou cansada, verdadeira e apertada por uma vida inteira de portas fechadas. Otávio era um homem acostumado a mandar, a decidir contratos, a perceber mentira no primeiro minuto. Mas naquela noite, a dúvida não veio da desconfiança, veio do choque, porque aquele anel não era qualquer objeto. Era a única peça que a mãe dele nunca tirava da mão, uma joia antiga, discreta, sem brilho chamativo, mas com um valor que dentro daquela casa ninguém ousava medir em dinheiro. A mãe dizia que aquilo guardava uma promessa, e depois da morte dela, o anel simplesmente tinha sumido. Ninguém encontrou, ninguém explicou, e desde então o assunto virou silêncio. Um silêncio estranho, desconfortável, que a família preferiu esconder como escondia tudo que ameaçasse a aparência de perfeição. Ele respirou fundo, olhou para Jussara e percebeu que ela também estava no limite, não de culpa, mas de exaustão. "Entra", ele disse. "A senhora vai ficar doente nessa chuva." Jussara hesitou. "Eu já ia embora." "Hoje não. Entra." Ela sabia que recusar podia parecer afronta, então apenas assentiu com a cabeça e caminhou ao lado dele pelo corredor de entrada da mansão, ainda sem acreditar que o dono da casa estava abrindo espaço para ela passar primeiro, sem acreditar que ele seguia em silêncio, sem chamar ninguém, sem fazer escândalo, sem transformar aquilo num julgamento diante dos outros funcionários. O piso brilhava da água que entrava pelos sapatos dos dois, e por alguns segundos só se ouviu o som baixo da chuva lá fora e o salto do relógio antigo na parede do hall. Otávio levou Jussara até uma pequena sala reservada ao lado da biblioteca, um lugar que quase ninguém usava, acendeu a luz amarela, pegou uma toalha limpa sobre o encosto de uma poltrona e estendeu para ela. "Se seca." Jussara pegou a toalha com cuidado, como se tivesse medo de sujar até o tecido que recebia. "Obrigada." Ele tirou o paletó molhado, soltou a gravata um pouco e ficou de frente para ela sem rodeios. "Agora me conta tudo desde o começo." Jussara apertou o anel com o polegar. "O senhor não vai gostar. Talvez eu nunca mais goste de muita coisa depois dessa conversa, mas eu prefiro a verdade." Ela abaixou os olhos. "A sua mãe me deu esse anel." Otávio ficou imóvel. "Não. Deu, sim. A minha mãe jamais entregaria esse anel sem me dizer nada." Jussara levantou o rosto pela primeira vez. Ela queria dizer: "Não deixaram." A frase bateu com força nele, não pelo tom, mas pela clareza, e ali nasceu um desconforto maior do que o próprio anel, porque Otávio conhecia a própria família o suficiente para saber que o impossível, naquela casa, muitas vezes era apenas o que tinha sido abafado direito. "Quem não deixou?" ele perguntou. Jussara passou a toalha nas mãos e respondeu devagar, escolhendo cada palavra.
A dona Celina pediu que eu nunca falasse enquanto ela estivesse viva, e depois que ela partisse, eu só devia procurar o senhor se chegasse o dia em que o senhor fosse capaz de ouvir sem repetir o erro dos outros. Otávio estreitou o olhar. Erro de quem? Da família. O nome da mãe nos lábios dela, junto da palavra família, soou íntimo demais, e isso mexeu com ele de um jeito que ele não esperava. Você quer que eu acredite que a minha mãe confiou em você a ponto de entregar o bem mais pessoal dela e esconder isso de mim? Jussara respirou fundo. Eu quero que o senhor me deixe terminar. Otávio deu 2 passos até a janela. Viu a água correndo pelo jardim da frente, viu o reflexo dos portões molhados e tentou organizar a própria cabeça. Mas a última semana já vinha desmanchando as certezas que ele sustentava havia anos. Desde que assumira o grupo empresarial do pai, depois de uma doença longa que afastou o velho da direção, a casa ficou cheia de gente sorrindo pouco e calculando muito. Reuniões tensas, telefonemas fechados, documentos sumindo da mesa e reaparecendo com páginas trocadas. Gente antiga sendo dispensada sem explicação. E no meio de tudo isso, Jussara continuava ali, sempre discreta, sempre pontual, entrando cedo e saindo tarde, quase invisível. Invisível para todos, menos para a mãe dele nos últimos meses de vida. Isso ele lembrava agora com um incômodo novo. Celina chamava Jussara mais do que chamava as enfermeiras. Pedia café, pedia companhia, pedia ajuda para separar papéis. Às vezes até pedia que ela lesse em voz alta quando as mãos tremiam demais para segurar um documento. Na época, Otávio viu aquilo como carência de uma mulher doente. Naquela sala, pela primeira vez, pensou que talvez não fosse só isso. Fala, ele disse sem se virar. Jussara assentiu. Eu comecei a trabalhar aqui há 4 anos. O senhor mal ficava em casa. Seu pai viajava, sua irmã vinha pouco e a dona Celina passava muito tempo sozinha. No começo, eu só limpava, servia o café, essas coisas. Depois ela foi me chamando para conversar. Falava da casa, do jardim, da cidade onde cresceu, do senhor quando era pequeno. Otávio olhou de lado. Ela falava de mim, falava com saudade. O peito dele apertou, mas ele não interrompeu. Nos últimos meses ela ficou diferente, mais preocupada, sempre pedindo para trancar a porta antes de conversar. Um dia me mostrou uma pasta e disse que se acontecesse alguma coisa, eu precisava guardar aquilo comigo até o momento certo. Otávio se virou de vez. Que pasta? Jussara hesitou. Eu não estou com ela aqui. Onde está? Segura. Com quem? Comigo, mas fora desta casa. Ele deu um passo à frente. Você escondeu documentos meus? Não eram seus, eram dela. E ela mandou esconder. Você acha isso normal? Jussara não recuou. Normal não é, necessário foi. A resposta acendeu a irritação dele, mas também aumentou a atenção. Otávio já tinha aprendido que as falas mais simples muitas vezes escondiam o centro de tudo. Necessário por quê? Jussara olhou diretamente para ele. Porque ela tinha medo do que iam fazer depois que ela não pudesse mais proteger o senhor. A sala ficou pequena demais. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Me proteger? Eu não sou um menino. Para quem quer derrubar o senhor, isso não faz diferença. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou. Quem? Jussara balançou a cabeça. Eu só vou entregar tudo quando o senhor prometer que vai ler com calma e não vai tomar decisão no impulso. Você está me pedindo confiança enquanto esconde coisa de mim. Não, eu estou tentando cumprir o que uma mulher doente me pediu com lágrimas nos olhos. A forma direta como ela falou desmontou a dureza dele por um instante. Otávio se sentou na beirada da mesa de apoio, passou a mão no rosto e percebeu que estava cansado de lutar contra peças fora do lugar. Você tem filha? Perguntou, lembrando da frase que ela disse na entrada.
Jussara levou um segundo para entender a mudança. Tenho. Quantos anos? 12. Cadê ela agora? Na casa da minha vizinha, esperando eu voltar do trabalho. Você trabalha aqui nesse horário porque precisa mesmo, ou porque alguém da casa pediu? Porque eu preciso de tudo que pagam. E porque quando a dona Celina adoeceu, eu fiquei mais tempo. Otávio observou o jeito dela falar da filha, da mãe dele, do trabalho, sem fazer drama e sem tentar convencer ninguém. Era um jeito de quem estava acostumada a sobreviver sem plateia. Por que nunca me procurou antes? Jussara respondeu sem demora. Porque o senhor não estava pronto. Ele ergueu as sobrancelhas. E agora eu estou? Hoje, quando o senhor me tirou da chuva, sem perguntar primeiro de onde eu vinha, eu entendi que talvez sim. Otávio encarou o chão por um momento. Aquilo o atingiu mais do que devia, porque ele próprio sabia que o homem de poucos meses atrás teria chamado um segurança, exigido resposta no corredor e tratado aquele anel como prova de traição, não como começo de conversa. A morte da mãe, os problemas na empresa e a solidão que se espalhou depois da perda tinham mudado alguma coisa nele. Talvez tarde, talvez doendo mais do que precisava, mas tinham mudado. Antes que pudesse responder, a porta se abriu de repente, e os dois se viraram no mesmo instante. Era Amélia, governanta antiga da casa, rosto sério, postura rígida, mãos cruzadas na frente do avental impecável. Ela parou ao ver Jussara ali dentro com Otávio e, por um segundo, não conseguiu esconder o susto. Foi pouco, mas suficiente. Desculpe interromper, senhor, disse ela já recuperada. Seu pai quer falar com o senhor no escritório. Otávio não desviou os olhos dela. Depois, Amélia olhou para Jussara. A Jussara já estava de saída. Eu decido isso, Otávio respondeu. O clima pesou. Jussara baixou os olhos não por submissão, mas por saber exatamente o que aquela troca significava dentro da hierarquia da casa. Amélia respirou pelo nariz e falou num tom mais frio. Há visitas na sala principal. Não fica bem... O que não fica bem é interromper uma conversa minha. Amélia silenciou, assentiu de leve e saiu, fechando a porta com cuidado demais. Jussara levou a toalha ao peito. Ela não queria me ver aqui. Otávio soltou uma resposta seca. Eu percebi. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi cheio de lembranças se encaixando tarde demais. Amélia era a mulher que mandava na rotina da casa havia 20 anos. A pessoa que o pai sempre dizia ser confiável, organizada, indispensável. Também era a mesma pessoa que decidiu quem podia visitar a mãe dele quando a saúde dela piorou, quem entrava no quarto, quem resolvia a papelada doméstica e quem poupava Celina de assuntos que poderiam cansá-la. Otávio sempre agradeceu esse cuidado. Agora começava a se perguntar quantas portas tinham sido fechadas em nome desse mesmo cuidado. Foi ela? Ele perguntou. Jussara demorou, depois respondeu. Eu não tenho prova, mas desconfia. Eu desconfio de quem tinha acesso, de quem controlava tudo, de quem fazia a senhora Celina se sentir observada até dentro do próprio quarto. Por que você nunca me contou isso? Porque toda vez que eu tentei me aproximar do Senhor, alguém já tinha chegado antes. Sempre tinha uma ordem, uma tarefa, um aviso. Diziam que o senhor não gostava de ser incomodado por funcionário. Otávio fechou os olhos por um instante, atingido pela própria fama dentro de casa. Era verdade. Ele cultivou distância por anos, confundiu respeito com medo, comando com silêncio, e agora pagava o preço de descobrir tarde demais o que acontecia sob o mesmo teto. Minha mãe deixou só a pasta? Ele perguntou. Jussara mexeu no anel. Não, ela deixou um bilhete e me fez prometer que só entregaria quando eu sentisse que o senhor estava sozinho de verdade. Ah, sozinho?
Ela dizia que cercado o senhor sempre esteve. Sozinho de verdade, seria o dia em que percebesse que nem todo mundo perto queria o seu bem. Aquela frase foi dura porque era exata. Nos últimos meses, Otávio vinha percebendo isso em doses pequenas. Um sócio que vazava informação, um primo afastado que reapareceu interessado numa fusão, o pai tratando certas decisões como se ele ainda fosse um menino, a irmã pedindo que ele ignorasse alguns detalhes para manter a paz. E agora Jussara ali, simples, direta, encharcada de chuva, tinha acabado de tocar no centro do que ele mais evitava admitir. Ele saiu da mesa e se aproximou dela, mas sem invadir o espaço. "Onde está essa pasta?" "No armário da minha casa, dentro de uma caixa de costura." "Por que uma caixa de costura?" "Porque ninguém mexe." A sinceridade da resposta quase arrancou dele um sorriso cansado. "Você sempre foi assim?" "Assim como?" "Prática. Quando a vida aperta, a pessoa aprende a ser." O celular de Otávio vibrou no bolso. Era o pai. Ele ignorou. Vibrou de novo. Ignorou outra vez. Jussara percebeu. "Talvez o senhor deva ir. Talvez não. Se eu causei problema aqui dentro, você não causou. Você mostrou." Ela ficou quieta. Havia uma dignidade nela que Otávio não conseguia deixar de notar. Uma firmeza limpa, sem tentativa de sedução, sem jogo, sem fala ensaiada. Aquilo o desarmava de um jeito adulto, silencioso e muito mais forte do que qualquer aproximação fácil. Ele não estava diante de uma fantasia, estava diante de uma mulher real, cansada, forte, que sustentava uma filha, segurava um segredo e ainda encontrava coragem para não abaixar a cabeça quando era pressionada. Talvez por isso o interesse que nascia nele assustasse tanto, porque não tinha nada de leve, nada de impulso vazio. Tinha respeito antes de qualquer outra coisa. "Você jantou?" ele perguntou. Jussara franziu a testa surpresa. "Não, eu também não." "Doutor." "Otávio." Ela demorou um pouco, mas assentiu. "Otávio, isso não é hora de jantar." "Talvez seja justamente a hora. Se a gente sair agora, todo mundo vai entender que aconteceu alguma coisa. Se você ficar 5 minutos a mais e sair pela cozinha, vão continuar achando que eu estava só resolvendo um problema da casa. Amanhã cedo eu vou com você pegar essa pasta." Jussara apertou os lábios. "O senhor vai na minha casa?" "Se você deixar," ela pensou. "É um bairro simples. Isso não muda nada. E para muita gente muda. Para mim, amanhã não muda." Jussara não respondeu de imediato. A frase dele parecia sincera, mas a vida dela ensinou a desconfiar até das gentilezas. Ainda assim, alguma coisa no olhar dele não parecia querer comprá-la, nem salvá-la, nem colocá-la numa posição menor. Parecia só querer fazer a única coisa certa que restava. Antes que ela aceitasse, houve barulho no corredor. Vozes, passos mais rápidos. A porta se abriu outra vez, sem bater. Desta vez era Rubens, pai de Otávio, com o rosto carregado de impaciência e uma taça ainda pela metade na mão. Atrás dele, Amélia surgiu alguns segundos depois, como se já soubesse o que ia encontrar. Rubens parou ao ver Jussara ali. "O que significa isso?" Otávio se endireitou. "Uma conversa. Com uma funcionária, sozinho, enquanto a casa está cheia." "Sim." Rubens soltou o ar pelo nariz. "Então, essa é a prioridade agora?" O olhar dele desceu até a mão de Jussara e congelou no anel. O efeito foi imediato. O rosto dele perdeu cor por um segundo, voltou endurecido no seguinte, e isso não passou despercebido para ninguém na sala. Otávio viu, Jussara viu, Amélia viu. Rubens tentou disfarçar rápido demais. "Tire isso", ele falou para Jussara, seco. "Agora." Otávio virou o rosto devagar para o pai. "O senhor reconheceu." Rubens ergueu o queixo. "Reconheci um objeto que pertence a esta casa." "Pertencia à minha mãe", Otávio corrigiu.
o que já torna esse assunto ainda mais delicado e ainda mais fora do alcance dela. Rubens rebateu. Jussara respirou fundo, mas foi Otávio quem respondeu. Ela não vai tirar. Rubens estreitou os olhos. Você perdeu o juízo? Talvez eu esteja recuperando. Amélia deu um passo à frente, tentando suavizar. Senhor Rubens, talvez seja melhor conversarmos em particular. Não, disse Otávio. Já teve conversa demais em particular nesta casa. O pai o encarou com irritação crescente. Você não tem ideia do que está fazendo. Então me explica. Na frente dela, Rubens apontou para Jussara, como se apontasse para um problema. Otávio não gostou do gesto. Na frente de quem a minha mãe escolheu para confiar. Amélia interrompeu, controlada. Isso é um absurdo. Jussara ergueu o rosto. Absurdo foi o que a dona Celina passou nos últimos dias aqui dentro. O olhar de Amélia cortou o ar. Cuidado com o que diz. Jussara respondeu firme. Eu tive cuidado durante muito tempo. Rubens bateu a taça na mesa lateral sem quebrar, mas alto o suficiente para mostrar a tensão que perdia o controle. Otávio, mande essa mulher embora agora. Não. Você está colocando o nome da família na mão de gente que não conhece. Eu conheço menos a minha própria casa do que pensei. Essa mulher está manipulando você. Otávio olhou para Jussara e depois para o pai. Se alguém tentou me manipular, não foi ela. Houve um silêncio apertado, desses que mudam a direção de uma história sem fazer barulho. Rubens percebeu que não tinha mais o comando completo do filho, e aquilo o incomodava mais do que o anel, mais do que a presença de Jussara, mais do que o risco de segredo vindo à tona. Se sua mãe falou alguma coisa com essa funcionária, ele disse, foi porque já não estava bem. A frase foi calculada, mas passou do limite. Otávio respondeu na hora, com frieza. Não use a memória dela para apagar o que eu ainda não sei. Rubens firmou a mandíbula. Você vai se arrepender. Se eu não ouvir, eu me arrependo mais. Amélia percebeu que insistir ali só pioraria tudo. Senhor Rubens, os convidados. Ele continuou olhando para o filho por mais alguns segundos e então saiu sem pedir licença. Amélia lançou um último olhar para Jussara, um olhar que misturava aviso e desprezo, e saiu atrás dele, fechando a porta com força suficiente para mostrar que a calma dela tinha limite. Otávio soltou o ar e apoiou as mãos na cintura. Jussara estava pálida. Eu devia ir embora, ela disse. Agora mesmo. Não sozinha. Eu sei cuidar de mim. Não tenho dúvida. Mas você acabou de enfrentar meu pai e a mulher que manda nessa casa. Eu não vou fingir que isso não tem consequência. Jussara olhou para ele por alguns segundos, avaliando se podia confiar mais um passo. O senhor não faz ideia do que eu enfrentei antes de entrar aqui, ela disse baixinho. Então me mostra amanhã. Ela respirou fundo. O senhor fala como se tudo pudesse se resolver em um dia. Não pode, mas pode começar. Jussara passou a mão pela testa. Eu entrei nessa casa querendo só trabalhar, pagar aluguel, criar minha filha com paz. Nunca quis segredo de família rica, nunca quis problema. E mesmo assim ficou. Porque sua mãe me pediu olhando no meu olho e porque ela estava com medo. Do meu pai? Jussara demorou. Do que ele era capaz de esconder. Otávio sentiu um peso no peito. Ele não queria acreditar nisso. Não ainda. Mas já não conseguia desprezar. O som da chuva começou a diminuir lá fora. A casa parecia respirar de outro jeito, como se a festa em andamento nos outros cômodos estivesse distante. Otávio puxou uma cadeira para Jussara. Senta um minuto. Ela hesitou. Depois sentou na ponta, ainda pronta para levantar a qualquer instante. Ele ficou diante dela. Sua filha se chama Thalita. Ela sabe de alguma coisa? Nada. Continue assim. Eu sempre quis manter. Fez certo. Jussara olhou para o anel e pela primeira vez a voz dela perdeu a firmeza.
Eu tive medo desse dia. Por quê? Porque eu sabia que quando o senhor visse, nada ia voltar a ser simples. Otávio respondeu sem desviar. Talvez nunca tenha sido. Ele se serviu de um copo d'água e ofereceu outro a ela. Jussara aceitou. As mãos dos dois quase tocaram, e o gesto pequeno, simples, ficou no ar por um instante maior do que deveria. Não havia leveza infantil ali, nem jogo. Havia cansaço, tensão e um começo de cuidado que nascia justamente porque os dois sabiam o peso da situação. Otávio percebeu que estava olhando para ela mais do que convinha e desviou primeiro. "Minha mãe falava de você com carinho?" perguntou. Jussara baixou os olhos para o copo. "Falava que eu lembrava a irmã dela pela teimosia." Ele soltou um sorriso curto, sincero desta vez. "Então, ela gostava muito de você." Jussara deixou escapar um sorriso pequeno também, cansado, mas verdadeiro. "Eu gostava dela, muito. Eu devia ter estado mais presente. Ela sabia que o senhor amava ela." Não foi suficiente. Jussara ergueu os olhos. Para quem perde alguém, nunca parece suficiente. A frase ficou entre os dois com um peso que nenhum precisava explicar. Otávio pensou nas últimas conversas com a mãe, sempre corridas, sempre prometendo voltar depois, sempre acreditando que ainda haveria tempo. Jussara pensou em quantas noites segurou o choro no ônibus para chegar em casa inteira diante da filha. Os dois eram de mundos diferentes, mas naquele ponto se reconheciam sem precisar dizer muito. Talvez fosse isso que deixava tudo mais delicado, porque a proximidade não vinha de fantasia, vinha de dor e de respeito, e esse tipo de aproximação não aceita mentira. Otávio pegou o celular e enviou uma mensagem rápida ao motorista dispensando o carro da manhã. Depois guardou de novo. "Amanhã eu vou dirigindo." "Não precisa. Precisa sim. Se descobrirem..." "Já descobriram que existe alguma coisa. Agora eu prefiro controlar o próximo passo." Jussara olhou para ele com atenção. "O senhor sempre foi assim? Assim como? Quando decide alguma coisa, vai até o fim." Ele pensou um segundo. "Nem sempre pelo motivo certo." Ela respondeu quase num sussurro. "Talvez agora seja." Aquilo tocou nele de um jeito quieto e fundo. Uma batida discreta na porta interrompeu o momento. Era uma copeira jovem, nervosa, segurando uma bandeja. "Senhor Otávio, mandaram café." Ele estranhou. "Quem mandou?" "Dona Amélia." Ele olhou para a bandeja, depois para Jussara. Nenhum dos dois teve vontade de tocar naquilo. "Pode deixar aí," ele disse. A copeira colocou a bandeja e saiu rápido. Jussara falou baixo. "Ela nunca manda café à toa." Otávio se aproximou da bandeja não para beber, mas para observar. Havia 2 xícaras, açúcar e guardanapos demais para um gesto de gentileza comum. Debaixo de um deles havia um bilhete dobrado. Otávio pegou. Era curto. "Converse com seu pai antes de sair desta sala. Nem tudo que parece verdade nasceu da verdade." Ele mostrou a Jussara. Ela leu e ficou séria. "Ela sabe que eu estou falando. Ela sempre soube mais do que mostrava." Otávio respondeu. "Isso te assusta?" "Assusta não, confirma." Jussara se levantou. "Eu vou embora agora." "Com esse bilhete?" "Justamente por isso." "Espera." Otávio caminhou até a porta, ouviu o corredor, abriu um pouco, verificou se havia alguém por perto e voltou. "Eu te levo até o portão lateral. Não precisa me acompanhar até a rua." "Eu não vou discutir isso." Ela quase respondeu, mas recuou. Não por submissão, por entender que naquele ponto ele estava protegendo algo mais do que a situação. Estava protegendo a palavra que tinha dado sem dizer em voz alta. Os dois saíram da sala em silêncio e seguiram por um corredor menos usado atrás da biblioteca, onde os quadros antigos da família observavam tudo com aquela calma falsa de casa importante.
Ao passarem pela escada principal, ouviram vozes distantes da recepção, risadas polidas, taças, passos de empregados. Ninguém percebeu a travessia dos dois. Otávio ia ligeiramente à frente, mas diminuía o passo sempre que percebia que Jussara ficava para trás. No meio do caminho, ela perguntou, sem olhar para ele: "Por que o senhor me ajudou lá fora?" Ele demorou para responder: "Porque você estava pegando chuva." "Só isso?" Ele olhou para frente. "Na hora, sim. E agora?" Ele respondeu com honestidade demais, para quem gostava de medir palavras. "Agora eu acho que devia ter te enxergado muito antes." Jussara ficou em silêncio, e esse silêncio disse bastante. Chegando ao corredor de serviço, o ar mudou. Menos perfume, menos luxo aparente, mas o ritmo real da casa funcionando. Jussara conhecia cada porta dali. Conhecia também o peso de estar passando por aquele espaço ao lado do dono da casa. "Se virem a gente assim, já viram pior", Otávio respondeu, pensando no pai e em Amélia. Ela quase sorriu, mas segurou. No portão lateral, ele abriu e a chuva já tinha virado garoa. O jardim escuro da lateral da mansão estava quieto. O carro dos convidados seguia entrando pela frente, longe dali. "Você vai conseguir chegar bem?" ele perguntou. "Vou. Me manda o endereço." Jussara franziu a testa. "Eu não tenho seu número." Ele pegou o celular. "Me dá o seu," ela ditou. Otávio enviou uma mensagem curta. "Sou eu." Amanhã cedo. O aparelho dela vibrou dentro da bolsa simples que carregava. "Pronto," ele disse. Ela ficou parada por um instante, como se ainda faltasse alguma coisa. Otávio percebeu. "O que foi?" Jussara levou a mão ao anel. "Se o senhor ler o que sua mãe deixou e descobrir que eu falei a verdade, sua vida vai mudar." "Talvez já esteja mudando." "E se descobrir coisa demais?" "Eu prefiro isso a continuar vivendo no escuro." Jussara assentiu devagar. Havia respeito no modo como ele dizia aquilo, e isso enfraquecia a última defesa dela. "Otávio," ele esperou. "Eu não quero dinheiro, não quero favor, não quero recompensa. Eu sei. Eu só quero sair disso com minha filha em paz." "Então, é assim que vai ser." Ela estudou o rosto dele por um segundo longo, tentando medir se aquela promessa tinha chão. Pela primeira vez em muito tempo, acreditou que talvez tivesse. Mas antes que pudesse se despedir, um farol acendeu do outro lado do portão. Um carro preto estacionado mais adiante, que até então parecia vazio, ligou o motor devagar. Jussara reconheceu na hora. O carro era de Amélia. O coração dela acelerou. "Ela estava esperando", murmurou. Otávio virou o rosto para a rua. O veículo não se aproximou. Apenas ficou ali, motor ligado, como quem avisava que estava vendo tudo. A expressão dele endureceu. "Entra de novo." "Não." "Jussara, se eu voltar agora, ela vence pelo medo." Otávio olhou para ela e entendeu. Jussara já tinha passado da fase de correr. O que ela precisava não era ser escondida, era ser respeitada. Ele deu um passo para perto sem tocar. "Então me escuta com atenção. Amanhã, antes de qualquer outra coisa, eu vou até você. Ninguém vai pegar essa pasta antes de mim." Jussara assentiu. "E se alguém chegar antes?" "Não vai chegar." Ela encarou o carro ao fundo e depois voltou para ele. "O senhor não sabe do que eles são capazes quando querem proteger a aparência." Otávio respondeu baixo, firme, olhando direto nos olhos dela, como quem já tinha escolhido de que lado estaria dali em diante. "Então amanhã você vai me mostrar tudo. E eu quero que comece pela única pergunta que ninguém nunca teve coragem de responder para mim. O que a minha mãe descobriu antes de morrer?" Jussara respirou fundo porque sabia que dali em diante não existia mais volta. Então ergueu os olhos para Otávio e respondeu com a firmeza de quem carregou um peso grande demais sozinha.
Ela descobriu que estavam preparando tudo para deixar o senhor no comando só por fora, com seu nome na frente e a decisão de verdade na mão de outras pessoas. Descobriu que documentos estavam sendo trocados, que ordens estavam sendo dadas sem passar por ela e que, quando tentava reagir, diziam que era melhor ela descansar e não se preocupar com o assunto da empresa. Otávio ficou imóvel, com a mão ainda no portão, e Jussara continuou. Sua mãe percebeu que estavam usando a confiança dela e a correria da casa para esconder papéis, contratos e assinaturas. Ela não queria confusão, mas também não aceitava ver o senhor cercado por gente que sorria na frente e decidia tudo pelas costas. Ele demorou um pouco para responder, porque a voz dela não soava como suposição. Soava como lembrança, como coisa vivida. E quando falou, sua pergunta saiu mais baixa do que ele esperava. Meu pai estava no meio disso desde o começo? Jussara não quis mentir nem aumentar nada. Sua mãe acreditava que sim, mas dizia que a parte mais perigosa não era só o que ele fazia, era o quanto a dona Amélia sabia e organizava sem deixar rastro. Otávio olhou o carro parado mais adiante, depois voltou para ela. Vai para casa, tranca tudo, não abre para ninguém além de mim. Amanhã cedo eu chego antes do sol subir. Jussara assentiu, segurou a bolsa com mais força e saiu sem correr, sem baixar a cabeça, atravessando a calçada molhada enquanto ele ficou parado até vê-la entrar no ônibus do fim da linha. Só então voltou para dentro da mansão com a certeza de que a noite tinha acabado de partir a vida dele em duas. Rubens o esperava no escritório com a porta aberta e a expressão de quem já tinha decidido como aquela conversa terminaria. O pai nem ofereceu que ele se sentasse, apenas apontou para a poltrona e disse: "Nós vamos encerrar essa história agora." Otávio permaneceu em pé. "Então começa me explicando por que o senhor reconheceu o anel no mesmo segundo em que viu a mão dela." Rubens se aproximou da mesa, apoiou as duas mãos na madeira escura e respondeu num tom controlado demais: "Porque esse anel pertence à memória da sua mãe, e eu não vou admitir que uma funcionária use isso para se aproximar de você." Otávio não desviou. "Ela não se aproximou de mim, eu fui até ela, e o senhor ainda não respondeu." Rubens ficou calado por 2 segundos. Respirou fundo e escolheu as palavras como quem tenta manter o controle do jogo. Sua mãe estava fragilizada, confiava em qualquer pessoa que demonstrasse atenção. Isso acontece. Otávio sentiu a irritação subir, mas não levantou a voz. "Não chama minha mãe de confusa para fugir da pergunta." Rubens endureceu o rosto. "Eu estou tentando evitar que você jogue o nome da família no chão por causa de uma invenção." Otávio deu um passo à frente. "Nome de família não me interessa mais do que a verdade." O pai soltou uma resposta seca. "A verdade é que você está sendo conduzido por uma mulher que entendeu seu momento de fraqueza. Aquilo bastou para acender nele uma coisa que já vinha acumulando havia tempo demais. Momento de fraqueza foi o tempo em que eu deixei todo mundo decidir o que eu podia ou não enxergar dentro da minha própria casa." Rubens percebeu que não adiantaria insistir no mesmo argumento e mudou de caminho. "Você quer saber da empresa? Então saiba. Eu segurei sozinho tudo o que essa família construiu quando você ainda estava aprendendo a assinar contrato. Corrigi erros, fechei rombos, tomei decisões difíceis e agora aparece uma funcionária com papel escondido e você acha que isso basta para me colocar contra a parede." Otávio respondeu sem hesitar: "Se não houver nada errado, o senhor não precisa ter medo de papel nenhum." Rubens baixou o tom, o que nele sempre era mais perigoso. "Não é medo, é decepção. Você está deixando uma estranha plantar dúvida onde sempre houve esforço." Otávio encarou o pai por longos segundos e então disse o que Rubens não esperava ouvir naquela noite: "Amanhã cedo eu vou descobrir com documento o que até hoje me esconderam com discurso." Quando saiu do escritório já era tarde.
A casa estava mais silenciosa. Os convidados tinham ido embora e Amélia observava tudo do fim do corredor com a postura impecável de sempre. Ela se aproximou devagar e falou como se ainda pudesse consertar as coisas com a voz certa. Seu pai está muito abalado. Não leve adiante o que nasceu de um mal-entendido. Otávio cruzou os braços. Então me ajuda a desfazer. Por que minha mãe entregaria um anel da família para Jussara? Amélia não respondeu de imediato, e esse pequeno atraso disse muito. Depois ela sorriu sem calor. Porque doentes se apegam a quem está por perto. Otávio percebeu o incômodo subindo pela pele. A senhora usou essa frase hoje 2 vezes. Primeiro meu pai, agora a senhora. Parece combinado. Amélia manteve a calma. Parece experiência. Ele deu um passo para mais perto. A partir de amanhã, nada da casa passa por você sem cópia para mim. Agenda, correspondência, pagamentos e registros dos últimos 2 anos. Pela primeira vez ela perdeu a compostura por um instante, muito pouco, mas ele viu. O senhor não está me acusando de nada, está? Otávio respondeu seco. Ainda não, mas estou cansado de descobrir tarde. Ela tentou mais uma vez. Essa mulher não é o que parece, ele rebateu. Quem trabalhou anos sob o mesmo teto e continuou invisível, talvez seja exatamente o contrário do que vocês diziam. Amélia o mediu com frieza e recuou. Espero que o senhor não se arrependa. Otávio só respondeu quando já passava por ela. Eu também, mas desta vez eu prefiro me arrepender de investigar do que de continuar calado. Ele quase não dormiu. E quando conseguiu fechar os olhos por pouco tempo, acordou antes do despertador com a mente acelerada e uma sensação estranha de que finalmente alguma peça estava no lugar, mesmo que ainda doesse. Saiu sem motorista, sem avisar ninguém. Vestiu roupa simples, pegou o carro mais discreto da garagem e dirigiu até o endereço que Jussara mandou ainda de madrugada. A cidade estava começando o dia, com padarias abrindo, ônibus cheios e gente tentando vencer a pressa logo cedo. Quando parou diante da casa dela, não encontrou miséria, nem cena construída para comover. Encontrou cuidado, parede pintada com esforço, vaso na janela, bicicleta encostada e uma cortina limpa na sala. Aquilo chamou a atenção dele porque revelava o que Jussara era por inteiro, alguém que sustentava a dignidade até onde o dinheiro não alcançava. Ele respirou fundo e bateu palmas no portão pequeno. Quem apareceu primeiro foi uma menina de 12 anos com um olhar atento, cabelo preso de qualquer jeito e um caderno na mão. A mamãe já vai sair, disse ela, sem abrir. Otávio entendeu na hora de quem vinha aquela prudência e perguntou com gentileza. Você é a Thalita? A menina confirmou com a cabeça. Sou, e o senhor é o dono da casa grande. Ele não soube se sorria ou se lamentava por ser conhecido daquela forma, mas respondeu apenas, meu nome é Otávio. Thalita ergueu o rosto com firmeza. Minha mãe disse que o senhor vinha cedo, mas também disse que eu não devia confiar em ninguém só porque... Fala baixo. Ele quase sorriu. Sua mãe está certa. E aquela resposta foi suficiente para a menina abrir o portão um pouco antes que Jussara surgisse atrás dela, já pronta, com uma pasta debaixo do braço e o mesmo cuidado no olhar de quem tinha passado a noite acordada. Você veio mesmo, ela disse, e havia ali surpresa de verdade, não por ele ter prometido, mas por ter cumprido. Otávio olhou para a pasta, depois para o rosto dela. Eu disse que vinha. Thalita observava os dois em silêncio, avaliando cada palavra, até que Jussara tocou o ombro da filha e falou, vai terminar de se arrumar para a escola, eu já volto. A menina, antes de entrar, ainda olhou para Otávio e disse, se minha mãe chorar por sua causa, eu vou lembrar da sua cara. Ele assentiu, sem se ofender, justo, e só depois que a menina entrou, ele comentou em voz baixa, ela é corajosa. Jussara soltou um sorriso cansado. Ela aprendeu cedo.
Os dois entraram na pequena sala, e Otávio percebeu uma estante com livros usados, contas organizadas num envelope, uniformes passados e um retrato antigo de Jussara com uma mulher mais velha, que certamente era a mãe dela. Tudo ali mostrava uma vida difícil, mas organizada com esforço e sem pedido de pena. Jussara colocou a pasta sobre a mesa e não se sentou. Antes de abrir, eu preciso dizer uma coisa. Se depois disso o senhor achar melhor me afastar de tudo, eu vou entender. Otávio franziu a testa. Por quê? Ela puxou o ar e respondeu. Porque sua mãe também me contou coisas sobre o senhor. Coisas boas. Coisas que o senhor talvez nem saiba que deixava aparecer, e eu não queria que parecesse que usei isso para me aproximar. Ele a olhou com atenção, entendendo ali que o cuidado dela com os limites entre os dois era justamente o que a tornava confiável. Se você quisesse se aproveitar de mim, já teria feito isso quando eu ainda não via nada. Jussara baixou os olhos por um segundo. Depois, abriu a pasta. Dentro havia cópias de contratos, extratos, anotações feitas à mão por Celina, um pendrive antigo, envelopes numerados e um bilhete dobrado com o nome de Otávio, escrito em letra firme. Ele reconheceu no mesmo instante a caligrafia da mãe e precisou se apoiar no encosto da cadeira antes de abrir. O texto era direto, como ela sempre foi quando queria ser ouvida sem rodeios. Celina escreveu que descobrira mudanças em cláusulas societárias, desvio de recursos da fundação que mantinha em seu nome e tentativas de transferir decisões estratégicas para uma estrutura paralela controlada por Rubens, com apoio operacional de Amélia. Escreveu também que tentou confrontar os dois, mas foi isolada dentro da própria rotina, com visitas filtradas, correspondências retidas e documentos sumindo do quarto, e que por isso decidiu copiar tudo e entregar à única pessoa que, segundo ela, tinha permanecido honesta até quando era ignorada por todos. Jussara. No fim do bilhete, havia um trecho que fez Otávio parar de respirar por um instante. A mãe dizia que o maior medo dela não era perder poder nem patrimônio. Era ver o filho transformado no rosto de uma empresa que já não seria guiada pela verdade. E pedia que, quando a hora chegasse, ele não agisse com raiva, mas com firmeza, preservando quem ficou do lado certo, mesmo sem reconhecimento. Otávio terminou de ler com os olhos cheios, mas sem chorar, como se a emoção tivesse ficado séria demais para virar lágrima naquele momento. Jussara ficou em silêncio, respeitando o peso do que ele acabava de receber, até que ele ergueu o pendrive e perguntou: "O que tem aqui?" Ela respondeu: "Um vídeo e cópias digitais de tudo. Sua mãe gravou na semana em que me deu o anel." Otávio levou alguns segundos para conseguir ligar o notebook simples da mesa. As mãos não tremiam, mas o peito estava apertado. Quando o vídeo abriu, ele viu a mãe sentada em uma poltrona do quarto dela, sem maquiagem, sem cerimônia, mais cansada do que ele se lembrava, porém completamente lúcida. Ela olhou para a câmera e disse: "Se você está vendo isso, é porque eu já não pude mais te chamar pessoalmente. Então me escuta até o fim." Jussara saiu discretamente para a cozinha naquele instante, não por medo de ouvir, mas para dar a ele o direito de receber a mãe em privacidade. Celina falava com calma e precisão, citava datas, nomes, contas, mudanças em documentos, dizia que Rubens tomava decisões arriscadas havia tempo demais, escondendo prejuízos sob contratos que comprometeriam o futuro do grupo e da fundação. Dizia ainda que Amélia sabia de tudo, porque controlava entrada, saída, recados e agendas, e que se aproximava de cada pessoa, conforme a utilidade que via nela. Em certo momento a voz de Celina falhou, mas ela retomou firme: "Se eu te conheço, você vai querer resolver tudo no mesmo dia e sozinho.
Não faça isso. Reúna prova, leia tudo, preserve os inocentes e não humilhe ninguém por impulso. A verdade precisa ser limpa para continuar sendo verdade. No fim, ela sorriu muito pouco e completou: se Jussara te entregar isso, respeite essa mulher, porque em uma casa cheia de gente importante, foi nela que encontrei coragem e decência. Quando o vídeo acabou, Otávio fechou o notebook devagar, ficou alguns segundos olhando a própria imagem refletida na tela escura e então chamou por Jussara com uma voz diferente da de antes, mais baixa e mais humana. Você ouviu isso tudo no dia em que ela gravou? Jussara apareceu na porta da cozinha e assentiu. Ouvi. Ele respirou fundo e, mesmo assim, continuou voltando para aquela casa. Ela respondeu sem drama. Eu prometi. Thalita apareceu pronta para a escola no meio daquela conversa, mochila nas costas e curiosidade contida. Viu o rosto da mãe, viu o de Otávio e percebeu que havia coisa séria demais no ar, mas se aproximou sem interromper. Mãe, eu já posso ir? Jussara se virou para ela com o cuidado de sempre. Pode, filha, a dona Alzira vai te levar no ponto. Antes de sair, Thalita reparou nos papéis sobre a mesa e perguntou: é por isso que você ficou acordada? Jussara respondeu: é, mas vai dar certo. Abitintui. Menina então olhou para Otávio e disse algo que ele não esperava. Se minha mãe confiou, eu vou tentar confiar também, mas não machuca ela. Ele sentiu a seriedade daquilo como se fosse um compromisso assinado e respondeu no mesmo tom: eu não vou. Thalita assentiu e saiu, deixando a pequena casa mais silenciosa. Otávio então voltou à mesa, abriu os contratos, cruzou datas, viu rubricas adulteradas, atas com redação diferente das versões finais, comprovantes de pagamentos feitos a empresas, ligadas a um mesmo grupo oculto e anotações de Celina destacando inconsistências. Não havia mais espaço para negar. Só restava decidir como agir. Jussara o observava em silêncio, até que ele levantou a cabeça e falou: minha mãe tinha razão. Eu queria resolver hoje sozinho, ela respondeu, e eu vou repetir o que ela escreveu. Não faça isso. Ele pensou por um momento e então começou a montar o plano ali mesmo, sem espalhar pânico, sem buscar confronto vazio. Chamou por vídeo um advogado antigo. Da mãe, Dr. Ivo, homem discreto que havia se afastado da rotina da família, justamente depois de ser barrado várias vezes por Amélia, quando ele atendeu e viu Otávio ao lado de Jussara, entendeu antes mesmo de ouvir tudo. Então, finalmente chegou a hora, disse. Otávio foi direto. O senhor já sabia? Ivo respondeu com honestidade. Eu sabia que sua mãe tentava me fazer chegar até você e que alguém impedia. Não sabia onde estavam as cópias, nem em quem ela tinha confiado. Otávio mostrou o material. O advogado pediu que nada saísse daquela casa até que ele chegasse com uma tabeliã de confiança e um perito documental. Sem cena, sem anúncio e sem aviso para ninguém, recomendou. Se vocês têm o conjunto original, hoje muda o rumo de tudo. As horas seguintes foram tensas, mas produtivas. Ivo chegou, conferiu cada documento, validou o vídeo, colheu uma declaração formal de Jussara, pediu cópia autenticada de tudo e orientou Otávio a convocar naquele mesmo fim de tarde uma reunião extraordinária do Conselho e da diretoria da Fundação. Sem detalhar pauta, apenas exigindo presença, Rubens não poderia recusar sem levantar suspeita. Amélia também seria chamada, mas não como dona da situação, e sim como pessoa responsável por fluxos internos. Jussara acompanhava tudo em pé, tentando não demonstrar o quanto aquele movimento inteiro também a apavorava. Em certo momento, Ivo pediu que ela se sentasse e falasse da própria vida para registro, experiência, rotina, salário, relação com Celina e os episódios em que notou portas fechadas, ordens alteradas e bilhetes desaparecendo. Jussara respondeu com precisão, sem exagero, sem inventar.
e isso tornou seu relato ainda mais forte. Quando terminou, Ivo a olhou com respeito sincero. A senhora fez mais pelo patrimônio moral desta família do que muita gente que assinava em papel timbrado. Jussara baixou os olhos, sem saber o que fazer com um reconhecimento tão raro. Otávio percebeu e disse apenas: "Ele está certo." Ela não respondeu. Mas aquele foi o primeiro momento em que a tensão deu lugar a um calor mais calmo entre os dois, ainda discreto, ainda contido, só que real. A reunião começou no fim da tarde, na própria mansão, na sala grande onde, por anos, Otávio entrou como herdeiro cercado por expectativa e saiu como executivo cobrado por todo lado. Daquela vez ele entrou diferente, sem pressa, sem necessidade de provar autoridade no tom de voz, porque a certeza já bastava. Rubens estava sentado na cabeceira com a postura de sempre, mas o incômodo no rosto denunciava que não tinha gostado da convocação repentina. Amélia mantinha o controle aparente e alguns conselheiros trocavam olhares tentando adivinhar o motivo da urgência. Quando todos se acomodaram, Otávio fechou a porta, permaneceu em pé e iniciou sem introdução longa. "Hoje eu não convoquei ninguém para discutir números. Convidei todos para que a verdade seja colocada na mesa, antes que mais uma decisão importante seja tomada por pessoas que não têm mais condição moral de falar em nome desta casa." O silêncio foi imediato. Rubens cruzou as mãos e respondeu: "Se isso for sobre a funcionária de ontem, você já está ultrapassando qualquer limite." Otávio não mudou o tom. "É sobre documentos, vídeo, contratos e condutas." Ivo então entrou ao lado da tabeliã e a presença deles alterou o clima na mesma hora. Amélia perdeu a cor por um instante. Rubens tentou reagir com firmeza. "Isso é ridículo." Mas Otávio continuou: "Um passo de cada vez." Exibiu as cópias, distribuiu pastas, apresentou o vídeo gravado por Celina e deixou a própria mãe falar primeiro. Ninguém na mesa interrompeu. Alguns baixaram os olhos, outros olharam para Rubens tentando entender há quanto tempo tudo vinha sendo empurrado para debaixo do tapete. Ao fim da gravação, Otávio colocou as mãos apoiadas na mesa e foi direto: "Essas transferências irregulares, essa alteração de cláusulas e esse controle indevido de acesso à minha mãe aconteceram enquanto o senhor dizia que estava protegendo a família." Rubens bateu na mesa sem se exaltar demais, mas já sem a calma completa. "Eu estava protegendo o grupo de uma quebra que você não tinha maturidade para administrar." Otávio respondeu na mesma hora: "Então o senhor admite que ocultou informação." Rubens percebeu o erro e tentou corrigir: "Eu admito que tomei decisões para manter tudo de pé." Ivo interveio: "Com recursos de fundação, falsificação de fluxo documental e bloqueio de comunicação da senhora Celina, isso não é manter de pé, isso é violar dever de administração." Amélia tentou assumir a linha da defesa: "Estão transformando rotina de casa em conspiração." Mas foi interrompida pela tabeliã, que já tinha autenticado material suficiente para retirar da conversa qualquer dúvida sobre existência, data e origem. Então, pela primeira vez, Otávio pediu que Jussara entrasse. Ela surgiu na porta sem abaixar a cabeça, simples como sempre, mas agora impossível de ignorar. Atravessou a sala sob o peso dos olhares e parou ao lado de Ivo. Rubens soltou um comentário frio: "Até isso você permitiu." Só que já não havia força de comando na voz dele. Havia desgaste. Jussara então falou, não para disputar espaço, mas para encerrar de vez a versão criada pelos outros. Contou como Celina pediu ajuda, como pediu que trancasse a porta, como chorou ao perceber que bilhetes sumiam, como pediu cópia de documentos, como percebeu que Otávio estava sendo afastado do centro das decisões que levariam o nome dele. Contou também que tentou se aproximar dele mais de uma vez e foi barrada por ordens internas, sem aumentar nada, sem procurar piedade, apenas colocando os fatos em sequência limpa. Quando terminou,
Um dos conselheiros mais antigos, homem que conheceu Celina antes mesmo de Rubens, falou pela primeira vez. Eu lembro de uma reunião em que ela quis rever cláusulas e me disseram que a medicação não a deixava bem. Agora entendo por que nunca mais me chamaram. Outro completou. Também recebi versões diferentes de uma mesma ata. As confirmações começaram a surgir não por emoção, mas porque a verdade documentada abriu espaço para memórias que estavam sendo abafadas por conveniência. Rubens tentou se levantar, mas Ivo o conteve com palavras firmes, informando o afastamento cautelar da presidência executiva até apuração completa. E Amélia recebeu comunicado imediato de desligamento das funções internas e preservação dos registros da casa. Não houve cena exagerada, nem grito, nem confusão espalhada. Só um silêncio duro e inevitável de quem percebe que o poder perdeu o chão. Depois que a sala esvaziou, a mansão pareceu outra, como se a estrutura fosse a mesma, mas o ar não. Otávio ficou sozinho por alguns instantes, olhando para a cadeira da cabeceira que o pai acabara de deixar. Não havia satisfação nele, só cansaço e uma tristeza madura por entender que vencer aquela disputa não apagava o fato de que o rompimento existia. Jussara estava prestes a sair discretamente quando ele a chamou. "Fica um minuto." Ela parou, ainda sem saber exatamente qual lugar ocupava. Naquele novo cenário, Otávio se aproximou devagar e, pela primeira vez desde o começo de tudo, deixou o controle de lado o suficiente para falar sem defesa. "Se você não tivesse enfrentado tudo isso, eu continuaria vivendo dentro de uma mentira elegante." Jussara balançou a cabeça. "Eu só fiz o que prometi." Ele respondeu com verdade. "Não. Você fez mais. Você permaneceu quando seria mais fácil ir embora." Ela olhou para a janela, para o jardim molhado lá fora, e falou baixo. "Ir embora nunca foi. Simples para mim." Otávio entendeu a profundidade da frase e não tentou consertá-la com promessa vazia. Em vez disso, perguntou: "O que você quer agora?" Ela se surpreendeu com a pergunta, talvez porque passou a vida ouvindo o que precisava fazer, não o que queria. Ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu: "Quero descansar sem medo. Quero criar minha filha com paz. Quero voltar a estudar. Eu parei no segundo semestre e nunca mais consegui retomar." Ele assentiu sem piscar. "Então, vamos começar por isso." Jussara ergueu o rosto. "Não me oferece isso por pena." Otávio negou com firmeza. "Eu não ofereço nada que você não mereça. E não estou falando de favor. Estou falando de oportunidade limpa, com contrato, bolsa e função de verdade, se você aceitar." Ela tentou conter a emoção. "Sua mãe sabia que eu queria voltar a estudar. Ela escreveu sobre isso," disse ele, entregando a carta aberta em um trecho marcado. Celina pedia que, se Jussara quisesse, tivesse a chance de concluir a formação e trabalhar na fundação reformulada, porque honestidade e capacidade raramente chegavam juntas de maneira tão clara. Jussara leu a linha 1, 2 vezes, e os olhos se encheram sem precisar derramar. "Ela lembrou," murmurou. Otávio respondeu: "Ela viu quem você era quando ninguém via." Os dias seguintes exigiram trabalho pesado, reuniões, perícias, mudanças de comando, conversas difíceis com o pai e uma reorganização inteira da fundação. Mas dessa vez, Otávio não fazia tudo cercado de gente que só concordava. Ele montou uma equipe menor, técnica e transparente, ouviu conselheiros antigos, devolveu autonomia a setores parados e exigiu revisão completa de contratos. Rubens se afastou formalmente, tentando ainda sustentar versão própria, porém sem força para retomar o centro. Amélia deixou a casa sem o prestígio que sempre usou para intimidar os outros. E a mansão, enfim, perdeu o clima de vigilância silenciosa que marcou os últimos anos. Nesse período, Jussara também mudou. Mas não por milagre.
Mudou porque finalmente pôde caminhar sem carregar segredos sozinha, aceitou a bolsa para retomar os estudos em gestão administrativa, passou a integrar a fundação no setor de atendimento a famílias, não por caridade do dono, mas porque conhecia na prática aquilo que muitos administravam só no papel. Thalita recebeu acompanhamento escolar e logo mostrou um talento forte para leitura e organização, o que enchia Jussara de um orgulho calmo. E Otávio, sempre que aparecia nas reuniões da fundação e via mãe e filha entrando sem medo pela porta da frente, entendia que a maior correção que fizera na vida talvez não estivesse nos contratos, mas no modo como passou a enxergar quem antes o mundo mandava ignorar. O que cresceu entre ele e Jussara não nasceu em um dia, nem em conversa bonita demais. Nasceu no trabalho, no respeito, na forma como ela discordava dele sem baixar a cabeça e na forma como ele aprendeu a ouvi-la sem se sentir ameaçado. Às vezes, ela chegava mais cedo para revisar relatórios da fundação e o encontrava tomando café sozinho. Outras vezes, ele a levava para casa depois de reuniões longas e os dois seguiam conversando no carro sobre Thalita, sobre Celina, sobre erros que não queriam repetir. Houve um fim de tarde em que ela disse: "Eu ainda estranho quando me tratam bem, sem querer algo em troca." E ele respondeu: "Eu ainda estranho quando alguém me diz a verdade sem medir se vai me agradar." Ela sorriu de lado. "Então, estamos aprendendo." Meses depois, quando a vida já tinha encontrado um ritmo mais firme, Otávio a convidou para jantar fora, sem segredo, sem clima de aventura, apenas como um homem adulto chamando uma mulher adulta que ele admirava. Jussara demorou a responder, não por falta de vontade, mas porque queria ter certeza de que não estava sendo arrastada pela gratidão, nem pela diferença de posição, e justamente por pensar assim é que ele soube que estava fazendo a escolha certa. "Se for para começar alguma coisa," ela disse naquela noite, "eu quero começar sem dívida, sem favor e sem confusão." Otávio assentiu. "Eu quero começar com verdade. Ou não começo." Foi assim, sem exagero, sem promessas prontas, que os dois deram o primeiro passo de um jeito limpo, consciente e maduro. Quase um ano depois, a entrada da mansão já não parecia o mesmo lugar daquela noite de chuva. A casa tinha passado por mudanças internas. A fundação levava oficialmente o nome de Celina e atendia muito mais famílias do que antes. Thalita corria pelo jardim com a liberdade de quem finalmente se sente segura em mais de um lugar. Jussara concluía uma etapa importante do curso e havia sido promovida à coordenação do setor social por mérito reconhecido por toda a equipe. Otávio estava menos duro, mais atento e muito menos cercado por aparências. Naquela tarde caiu uma chuva leve e ele foi até o portão principal para esperá-las, porque tinham saído juntas de um evento da fundação. Quando Jussara se aproximou, de roupa simples e postura firme, ele abriu o guarda-chuva sobre os dois por reflexo, e os dois pararam exatamente onde tudo havia começado. Só que agora sem medo, sem segredo e sem ninguém entre eles decidindo o que cada um podia saber ou sentir. O anel de Celina não estava mais na mão dela, porque havia sido colocado em uma caixa de memória da fundação, ao lado da carta e de uma foto discreta. Mas Jussara trazia no dedo outro anel, escolhido junto, sem pressa e sem espetáculo, sinal de uma história que não nasceu de fantasia, nasceu de verdade, trabalho, respeito e coragem. E quando Thalita correu na frente, rindo porque a chuva tinha apertado um pouco, Otávio segurou a mão de Jussara com calma, olhando para a mulher que enfrentou a casa inteira para entregar o que era certo. E entendeu que naquele lugar onde um dia tudo parecia frio e distante, agora existia, enfim, uma vida inteira reconstruída com amor adulto, paz merecida e um futuro limpo para os três.